Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos, a partir de hoje, comentando aqui pela CEADEB TV a lição bíblica para jovens. Teremos momentos agradáveis, abençoados e você vai ser grandemente edificado. Aproveita e já convida um amigo, alguém que é professor de escola bíblica dominical, para estar inteirado com a nossa programação da CEADEB TV. Lembrando para cada irmão, para cada professor, para cada mestre, que o nosso trimestre, que acabou de começar, esse tema que nós vamos abordar, sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Nós teremos a oportunidade de aprender durante esse trimestre como ser um bom obreiro, um bom líder, um bom professor de escola bíblica dominical e como combater as heresias, os falsos mestres, os falsos ensinamentos. Eu já quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira, este líder deste tempo, desta geração, que tem sido um referencial não só para mim como jovem obreiro, mas para todos os líderes de departamentos, professores de escola bíblica dominical. Eu oro para que Deus continue guardando o nosso líder, dando saúde, longevidade de dias, não só ele, a sua esposa, a nossa irmã Lourdes, e que o Senhor guarde toda a sua casa. Estamos aqui de volta para comentarmos a nossa lição de jovens desse trimestre. E a segunda lição desse trimestre tem como tema o problema dos falsos mestres. Se existem os falsos, logicamente temos os bons mestres. E a nossa igreja, com certeza, tem bons mestres que não se afastam da doutrina bíblica, da doutrina sagrada e que procuram ensinar com dedicação, desenvolver com habilidade e dedicação o ministério que Deus entregou. Então, o texto principal da nossa lição está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Paulo tinha uma preocupação, e essa preocupação está latente nesta carta, nesta missiva, que era os falsos mestres, que estavam tentando adentrar a igreja de Éfeso. E Timóteo era a pessoa responsável por combater essas heresias e doutrinas demoníacas. O resumo da nossa lição: nossas doutrinas estão fundamentadas na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. Toda boa doutrina precisa de um fundamento sólido, e o fundamento das nossas doutrinas é a Bíblia. Aquilo que estiver distante da Bíblia pode ter certeza que será daninho, será pernicioso e prejudicial à vida de qualquer crente. Então, nossas doutrinas, elas estão solidificadas na Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, que é a nossa bússola, que nos conduz a morarmos no céu. Esse é o nosso resumo da lição. E nós já queremos, de antemão, deixar bem claro para você que é professor, que toda aula ela precisa de um bom planejamento. Toda aula precisa de uma boa direção. E eu já aconselho para você que é professor a orar, eu já aconselho você que é professor a se dedicar, preparar, ler bons livros, não só estudar o que está na lição, mas procurar em outras fontes, outros livros, que certamente nós vamos estar indicando para que você leia, que vai te ajudar no desenvolvimento de uma boa aula, tá bom? Então, a nossa lição
é uma lição maravilhosa e essa lição nos traz orientação fantástica. Vamos fazer então a leitura bíblica. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo de número 11. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. O apóstolo Paulo, já escrevendo a Timóteo, ele tem uma preocupação e ele nos mostra através das palavras que estão contidas na primeira epístola a Timóteo. Ele está dizendo que a lei, de fato, ela é boa quando sabemos utilizar a lei. Quando nós não sabemos, ela vai se tornar um grande inimigo daquele que não sabe fazer o bom uso da lei. Você está numa estrada dirigindo e tem uma placa, uma sinalização de trânsito dizendo 60 por hora. Aí, você com o seu carro do ano, um carro potente, veloz, você quer andar a 200 por hora. Naquela estrada que tem uma placa de sinalização dizendo que é 60 por hora, vai ter uma curva acentuada na frente. Logicamente, se você não se deter nessa velocidade, com certeza o acidente será inevitável. Então, a lei não é para quem anda certo. Ela vai ser um pavor para quem anda de forma errônea, errada. Então, sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, os obstinados, os ímpios. Olha o que o apóstolo Paulo está relatando para o jovem obreiro Timóteo, né? Para pecadores, para profanos e religiosos. E quanta gente hoje que usa o evangelho como cabide de emprego, quanta gente hoje usa a igreja, usa a fé como um degrau para poder querer crescer na sua vida, ou tem a igreja como uma empresa, como um puxadinho da sua casa. Paulo está fazendo uma advertência para o jovem obreiro Timóteo. E ele acrescenta que a lei, ela, por não ser feita para o justo, mas para quem pratica iniquidade, para quem anda errado. Aí ele fala, os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, aqueles que chegam a tirar a vida do pai, da mãe, chegam a cometer crime porque querem crescer na vida e não medem esforços. Todos se recordam que há alguns anos atrás, uma jovem com o seu namorado e o seu cunhado chegaram a tirar a vida dos pais com um pedaço de madeira, com um taco de golfe, porque eles estavam de olho na herança que eles iriam adquirir com a morte do pai. Então, a lei para essas pessoas, de fato, vai ser um terror, porque elas não vão conseguir lograr êxito nos seus intentos, nas suas intenções. Paulo diz mais, a lei ela vai ser feita para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, homens que roubam a confiança, homens que roubam a esperança. Quanta gente tem roubado esperança? Tem prometido que vai fazer algo e não faz. Tem dito que vai acontecer e não acontece. Para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina. Tem gente que até jurar em nome de Deus faz juramento, mas não cumpre, não faz aquilo que prometeu. São pessoas que cumprem em pé e que prometem em pé, mas que são incapazes até de cumprir sentado o que foi prometido. Então, aqui está o texto bíblico que nós lemos e que já fica uma reflexão para nós que somos servos do Senhor. A lei, para nós, ela não traz pânico, não traz medo,
não traz pavor. Eu fico observando que às vezes você está dirigindo o carro e quando o carro está todo normal, você está pagando o licenciamento, a habilitação está em dias, e você vai passar por uma blitz, a gente não se preocupa, né, Adonias? A gente não se preocupa, porque sabe que vai passar livremente. Porém, quando o documento está atrasado, aí você vê a pessoa se desesperar, sabendo que logo à frente tem uma blitz, e você sabe que a blitz vai lhe parar. E certamente você vai ter que ser multado. Para nós que servimos a Deus, que estamos debaixo da bênção, estamos debaixo da graça, a lei não nos traz preocupação. Pelo contrário, nós sentimos felizes em saber que estamos agradando aquele que nos chamou para a boa obra. A nossa lição está dividida em 3 tópicos e a introdução da nossa lição, ela nos mostra que a igreja sempre foi marcada pela investida de falsos mestres que buscam deturpar a mensagem do evangelho e ameaçar o progresso espiritual dos cristãos. Isso mesmo. A igreja sempre foi alvo do adversário, do inimigo das nossas almas, porque ela sabe que a igreja é como se fosse um pronto-socorro. O enfermo que chega na igreja, certamente ele vai ser curado dos seus traumas, dos seus anseios, das suas decepções. O que dizer das doenças psicossomáticas? Aquelas doenças que a medicina não consegue resolver. Só Deus pode resolver. Através da oração, através de jejum, através do aconselhamento, através de um acompanhamento pastoral. Porém, nós não podemos esquecer que o nosso adversário não vai perder tempo para investir contra a igreja. É por isso que o Senhor lá em Mateus capítulo 16, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluias! Diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia não está garantindo que a igreja não vai ser perseguida. Jesus não está autorizando isso. Ele está dizendo que ainda que a igreja seja perseguida, nós vamos avançar, porque maior é o que nos chamou, maior é o que nos comissionou. Então, a igreja sempre foi e sofreu as investidas dos falsos mestres, mas graças a Deus que tem nos dado vitória. E a igreja do primeiro século, lá dos patriarcas, lá dos pais da igreja, também passaram por isso. E hoje não é diferente. Nós temos visto a igreja sofrendo vários ataques, e alguns de forma velada, outros de forma clara. Nós percebemos agora, nos últimos anos, através da pandemia, como algumas autoridades, inclusive, proibiram-nos de cultuarmos, de estarmos na casa do Senhor. Mas, graças a Deus, que conseguimos sobreviver àqueles tempos tenebrosos. Eu pastoreava uma igreja aqui em Salvador e teve um dia que eu liguei para o nosso pastor Valdomiro, para saber o que faria, porque foi baixado um decreto onde deveríamos fechar as portas da igreja. E então, fechamos a porta da igreja para que não houvesse as pessoas para frequentar o templo, mas fizemos o culto online para que as vidas fossem abençoadas. E nós oramos, impetramos a bênção, porque este é o papel da igreja. Porém, irmãos, nós precisamos ter em mente que nem sempre os perseguidores são de fora da igreja. Em alguns casos, isso mesmo, Adonias, em alguns casos, quem persegue a igreja são os próprios cristãos. Ora, na pandemia, teve uma irmã que me procurou indignada. Pastor, o senhor precisa fechar a igreja. O senhor não está vendo que tem muita gente morrendo? Eu falei, minha irmã, eu creio que o Deus que eu sirvo é o Deus que vai nos guardar, é o Deus que vai nos livrar, e nós não morreremos pelo Covid. Tenha certeza disso. Eu não posso lhe obrigar a vir para a igreja, mas a senhora também não pode me obrigar a ficar dentro de casa. Então, em alguns momentos, quem vai se levantar como um falso mestre, como alguém que vai se opor à igreja, são os próprios que se dizem crentes.
E isso que Paulo está tentando alertar ao jovem Timóteo lá na igreja de Éfeso. Vejamos que a lição nos traz aqui que Timóteo tinha uma tarefa de ficar em Éfeso para então defender a igreja dos falsos mestres, daqueles que até pegavam a Bíblia. Eu vou repetir isso aqui, irmãos. Escutem bem. Defender a igreja de uma heresia, de um falso mestre, é mais difícil do que defendê-la de alguém que ataca veementemente. Tá? Por exemplo, uma heresia, ela surge dentro da própria igreja, que é diferente de seita. Uma heresia surge da Bíblia. Alguém que pega um texto sem um contexto, e já diz a regra da hermenêutica, vai gerar um pretexto. Então, pela hermenêutica, nós temos que ler o texto e o contexto, em alguns casos, 3 versículos antes do versículo que eu estou lendo, 3 versículos depois. Em outros casos, eu preciso pegar outras referências bíblicas para endossar aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou lendo. Quando eu não faço isso, eu posso pegar um versículo apenas e gerar uma heresia, como algumas pessoas têm feito. Então, o apóstolo Paulo, em sua primeira prisão em Roma, ele constata que a igreja de Éfeso está sofrendo esses ataques. Então, ele vai direcionar o jovem Timóteo para esta igreja, para então combater essas heresias. Mas vejamos, o Novo Testamento usa 2 termos gregos para doutrina. Primeira, didaquê ou didascalia. Essas 2 expressões têm o sentido de ensinar e o conteúdo do ensino. Não só o conteúdo do ensino, mas como ensinar. Tem pessoas até que sabem, tem pessoas até que conhecem, mas não sabem ensinar. Não tem didática, ou a oratória é prejudicial, ou então a pessoa se atrapalha nas informações, no conhecimento, no conteúdo. Lembrem-se, uma boa aula não é aquela que tem muito conteúdo, mas é uma aula que tem todo o embasamento, que está endossada pela Bíblia Sagrada. Há professores que chegam na sala e que querem passar todo o conhecimento que têm, e termina sendo uma aula chata, maçante. Por quê? Porque o aluno tem um limite para aprender e adquirir conhecimento. Não à toa, nós temos na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil, uma limitação quanto ao período, quanto ao tempo de aula. Então, tudo que for demais, com certeza, será sobra. Então, didascalia e didaquê, essas 2 palavras têm a ver com o ato de ensinar e o conteúdo do ensino. Não podemos esquecer que a boa doutrina ou a sã doutrina é um ensino correto, ortodoxo, é aquele ensino que está baseado nas Sagradas Escrituras. E eu lembro-vos que a exegese é fundamental para que eu saiba extrair o conteúdo que está dentro da lição. Cuidado, porque além da exegese, existe a exegese. O que é isso, professor? O que é isso, pastor Gerson? É quando eu coloco o meu sentimento, eu trago outra informação exterior ao texto para dar sentido ao texto. Nós não precisamos. A Bíblia, ela mesmo explica a Bíblia. Basta apenas nós lermos a Bíblia. Então, uma exegese que considere que realmente está no texto. Uma boa aula, o professor vai se concentrar no conteúdo que está na lição, não esquecendo que existe todo um método histórico e gramatical para analisarmos. Lembro, a Bíblia tem a linguagem figurada, a Bíblia tem a linguagem literal e nós precisamos compreender. Se o caro aluno, professor, for fazer o estudo do livro de Apocalipse,
ele precisa saber distinguir o que é literal, o que é alegórico, o que é figurado. Senão, ele não consegue obter êxito na aula que está ministrando. Então, o apóstolo Paulo tinha essa preocupação de orientar o jovem Timóteo, o jovem obreiro, o jovem pastor, a combater os falsos mestres, as doutrinas heréticas ou as falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas na igreja de Éfeso. A nossa lição está dividida em 3 partes, e a primeira parte, ou o primeiro tópico, cuidando da doutrina. Nós precisamos, então, dizer o que é doutrina. Precisamos conhecer o significado do que é doutrina. Vejamos, então, o significado de doutrina. Doutrina é o conjunto de preceitos fundamentais que compõem um sistema religioso, filosófico, político, social ou econômico. E no caso das religiões, no caso da Igreja Assembleia de Deus, toda a sua doutrina está fundamentada na Bíblia Sagrada. E eu já lembro que você que é um estudante da Escola Bíblica Dominical e da Bíblia, é fundamental fazermos teologia. Diferente do que alguns pensavam no passado, teologia é o estudo de Deus. Tel, Deus, logia, estudo. Então, estudo de Deus. Quando nós estudamos a teologia, nós vamos então passar a compreender o que é doutrina. E nós temos algumas doutrinas que são sacras da nossa igreja. Quais são essas, pastor? A doutrina do Espírito Santo, ou pneumatologia, a doutrina das últimas coisas, escatologia, a doutrina da salvação, soteriologia. São doutrinas bíblicas que estão fundamentadas exclusivamente na Bíblia Sagrada. Então, observe, irmãos, que no campo das religiões, cada uma tem a sua doutrina, seus dogmas, suas crenças, aquilo que elas acreditam. E no caso do cristianismo, nós sabemos que a Bíblia vai ser a única fonte onde essa doutrina vai estar inspirada. Tá bom? O Novo Testamento usa 2 termos gregos para a doutrina, como eu falei, né? Que é a didascalia ou didaquê, e a gente não pode perder isso de vista, tá bom? Então, cuidando da doutrina, que é o nosso primeiro tópico, o primeiro subtópico, o que é doutrina, tá certo? Então, vamos ver o segundo subtópico da nossa lição, que nós estamos falando sobre o que é a doutrina. O lugar da experiência espiritual. Nós, pentecostais, valorizamos a experiência espiritual. Por quê? Ela nos auxilia na compreensão do que está registrado nas Escrituras à medida que experimentamos o mesmo que viveram os personagens do texto sagrado. Eu lembro para os irmãos que lá em Atos, em Pentecostes, aqueles que estavam reunidos, os 120, eles provaram de algo que foi inédito, a descida, a efusão do Espírito Santo. E nós que cremos que o Espírito Santo continua atuando, não cremos na doutrina cessacionista, mas continuista, de que o Espírito Santo continua batizando, o Espírito Santo continua renovando, que o Espírito Santo continua distribuindo os dons sobre a sua igreja para o aperfeiçoamento dela, é uma maravilha. E você que não foi ainda, não pôde ainda experimentar os dons espirituais, ou batismo com o Espírito Santo, poder falar em línguas, eu te aconselho a buscar. Você que é novo convertido, você que faz parte da classe de jovens, que é professor, mas que ainda não pôde desfrutar, busque, ore, fale com Deus, porque ainda hoje o Espírito Santo pode te batizar. Quem sabe daqui para o final da aula você não é batizado com o Espírito Santo. Então, essa experiência, para nós que somos espirituais, ela é fundamental para o nosso crescimento, para nós entendermos o que os cristãos da igreja primitiva experimentaram. Então, observem
que os cristãos da igreja primitiva, há quase 2000 anos, eles provaram de algo sobrenatural, de algo que eles não sabiam, mas que passaram a conhecer a partir do momento que a promessa do Pai se cumpriu. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluias! Lucas, capítulo de número 24. É isso que Deus está disposto a fazer nos dias atuais. Mas vejamos, não interpretamos a Bíblia segundo as nossas experiências, mas submetemos ao escrutínio das Escrituras, validando-as ou não conforme a autoridade da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai dar o parecer final sobre aquilo que nós acreditamos. Não é a experiência humana, não é o achismo. Eu penso que é assim. Você acha que é daquele outro jeito? Não. Quem vai dar o veredito é a palavra de Deus. Assim podemos, então, nos manter livres de qualquer desvio teológico ou doutrinário e ter uma vida cristã sadia. Aquele cristão que quer servir a Deus com sinceridade, que quer ter a consciência tranquila, basta ele consultar a palavra de Deus. Nós temos, irmão, na palavra de Deus, as respostas para todas as interrogações, indagações da Bíblia ou das nossas vidas. Se você está com um problema no seu casamento, a Bíblia tem uma resposta. Se você está com uma enfermidade incurável, a Bíblia tem a resposta. Se você está passando por um problema no seu trabalho, a Bíblia também tem uma resposta. O terceiro subtópico do primeiro tópico da nossa lição fala sobre outra doutrina. Ora, nós não sabemos ao certo qual foi a doutrina estranha que estava sendo ensinada em Éfeso, que estava permeando a igreja, tá? Porém, a gente sabe que o apóstolo Paulo teve a preocupação de pedir a Timóteo que combatesse. E combater, irmãos, não é só apenas ouvir, mas é refutar com a própria palavra de Deus. Lembrem-se que lá em Mateus, capítulo 3, e depois o capítulo 4, a gente vai ver o próprio Jesus Cristo refutando Satanás com a própria palavra de Deus. Também está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mais do que conhecer as falsas doutrinas, precisamos conhecer a doutrina certa, correta. E o segredo para a preservação de uma boa doutrina e poder refutá-la, com certeza, é estar conhecendo a própria palavra de Deus. Algumas pessoas que se levantam como pregadores, como professores, como pessoas que querem trabalhar na liderança, mas que elas não conhecem a Bíblia. Nunca leram a Bíblia Sagrada. E por não conhecerem, a Bíblia diz que errais por não conhecer as Escrituras. De acordo com a Bíblia Pentecostal, a expressão outra doutrina vem do grego héteros e significa estranha, falsificada, diferente. Então, nós entendemos, logicamente, que mais do que conhecer as falsas doutrinas, mais importante do que conhecer as falsas doutrinas, é importante que eu conheça a doutrina bíblica. O que está escrito na palavra de Deus é mais fácil até refutar os agnósticos, refutar os incrédulos, refutar os ateus. Para que eu possa refutá-los, eu preciso conhecer a palavra de Deus. E olha, irmãos, que os agnósticos estavam trazendo ensinamentos terríveis para a igreja de Éfeso. E o jovem Timóteo, jovem obreiro, tinha que refutar esses ensinamentos demoníacos. O segundo subtópico da nossa lição fala sobre a missão de Timóteo, um delegado apostólico. Timóteo foi deixado em Éfeso como uma espécie de delegado apostólico.
Era ele que tinha que ouvir aquilo que estava sendo ensinado de forma errônea e corrigir, prontamente corrigir. Deixa eu lembrar algo para os irmãos, que eu me recordo agora. Eu estava pastoreando a primeira igreja, Adonias, e um dia, terminou o culto, uma irmã me procurou e fez: pastor, por favor, o senhor pode orar por esse óleo ungido para que eu possa ungir as pessoas? Então eu parei, perguntei para ela: minha irmã, a senhora aprendeu isso aonde? Quem foi que lhe ensinou? Ela: não, pastor, porque eu sempre fiz isso. Fiz: não, irmã, a senhora está errada. A Bíblia diz lá no livro de Tiago, na carta, que há alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja, eles ungirão com óleo, e a oração da fé restaurará o enfermo. Nós não temos autonomia enquanto não formos presbíteros da igreja. A senhora não pode fazer isso. Só quem pode fazer, de acordo com a Bíblia Sagrada, é um presbítero, é um pastor. E a missão de Timóteo como delegado era justamente ser aquele representante do apóstolo Paulo para ver esses ensinamentos, essas heresias e corrigir. Vejamos, irmãos, que Timóteo, o apóstolo abre as epístolas enfatizando suas credenciais ministeriais, como apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. E identificando Timóteo como seu verdadeiro filho na fé. Eu falei na lição passada que essa preocupação do apóstolo Paulo em direcionar Timóteo, em estar dando respaldo para o que Timóteo faria, isso é fundamental. E nós que estamos no trabalho de liderança, como professores, nós precisamos endossar aquilo que os nossos alunos estão aprendendo. Quando eu ensino a palavra de Deus, quando eu transmito a palavra de Deus, eu tenho autonomia para automaticamente também cobrar dos alunos, como o apóstolo Paulo fazia. Tá bom? Então, esta é a nossa lição que estamos estudando a respeito do jovem Timóteo e as dificuldades que estava enfrentando lá na igreja de Éfeso. No segundo subtópico do segundo tópico da nossa lição, o comentarista nos traz as informações a respeito dos falsos mestres. Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor. Como cidade portuária, era um agitado centro econômico da época. E por ser esse centro econômico, ali muitas pessoas estavam no cotidiano, no dia a dia. E era uma cidade com uma grande ebulição religiosa, cultural e filosófica. Todos sabem que era em Éfeso, que tinha a deusa chamada Diana, ou Ártemis, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, onde se havia uma divindade que era cultuada. E, volta e meia, alguém da igreja era seduzido a querer também trazer os ensinamentos que eram pregados lá no templo de Diana para serem colocados dentro da igreja. Nós não podemos esquecer que nós estamos num contexto onde esse contexto não pode adentrar a igreja. Hoje a nossa igreja tem sido bombardeada de todos os lados. Erotização de criança, pedofilia, ideologia de gênero, todos esses ensinamentos que hoje querem adentrar a nossa igreja e que nós precisamos refutar biblicamente, pois é um desvio daquilo que Deus fez correto para o homem e para a mulher. Não foi diferente nos dias de Timóteo lá na igreja de Éfeso. Todos sabemos que esse culto a Diana dava muito lucro para os efésios, tá? E que lá tinha mais de 50 deuses e deusas que eram adorados. E eu pergunto, nós não precisamos de divindades, porque nós já temos o Deus que é o Deus dos deuses, o Deus com D maiúsculo, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que liberta, o Deus que transforma. E se neste dia você está precisando de uma resposta de Deus, creia, tenha certeza
que o Deus que nós servimos está pronto para te ajudar e te socorrer nas suas dificuldades. O apóstolo Paulo recomenda Timóteo para que ele seja um conhecedor da realidade espiritual local. Nós precisamos entender o que está por trás, o que está sendo disseminado nas entrelinhas daquilo que se apresenta para a igreja. O terceiro subtópico fala das heresias infiltradas. 2 movimentos ocorreram em Éfeso para a infiltração de heresias na igreja. O primeiro, a entrada de lobos cruéis. O segundo, o surgimento de falsos mestres dentre os próprios presbíteros locais. Observe, irmãos, que o lobo é um animal que, diferente da ovelha, ele não anda em grupos. Eles são solitários. Eles andam sós. E nós podemos, então, a partir da Bíblia Sagrada, entender quando um falso mestre ou quando um herege está se levantando da igreja, porque anda só, não quer auxílio, não quer companhia, não quer crescer na graça, não quer crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então, os lobos cruéis e também os falsos mestres estavam se levantando na igreja de Éfeso. E, repito, Timóteo tinha que então fazer a defesa da Sagrada Escritura e da sã doutrina. Então vejamos, irmãos, que a entrada de líderes cujas convicções de fé não sejam suficientemente conhecidas e, além disso, fomentar o surgimento de ensinadores ou pregadores neófitos. Ora, Timóteo tinha então que preocupar-se com a entrada desses líderes. Hoje nós temos que ter cuidado. Tem alguns líderes dentro da igreja que estão sendo influenciados pelas faculdades que são antropológicas, pelo sistema de estudo e de ensino deste mundo que está querendo trazer a antropologia para dentro da igreja, onde Deus é deixado de lado e se coloca então o homem como sendo o centro das atenções. Deus não é mais adorado e o homem é que deve receber adoração, deve receber louvor. Então Timóteo tinha que se preocupar com a entrada desses líderes, né? E além do mais, fomentar o surgimento de ensinadores ou pregadores neófitos, quando as pessoas que não conhecem a Bíblia e que querem pregar e que querem ensinar. Nós que somos professores temos que ter o cuidado para que a gente não ensine doutrinas estranhas, né? Mas que a gente ensine a sã doutrina. Em Éfeso, esses falsos mestres estavam ensinando doutrinas estranhas e preocupados com fábulas, com mitos, com histórias, algo que não era verídico, algo que não era verdadeiro. Então, esse Timóteo tinha que se preocupar. Além do mais, as genealogias judaicas, que são intermináveis. Irmãos, cuidado, muito cuidado. Há alguns que querem judaizar o cristianismo. Há igrejas que já estão trazendo tudo que era utilizado lá nos rudimentos do culto judeu para as nossas igrejas. Tem igrejas por aí afora que acham que para adorar tem que ter o toque da trombeta, da shofar, e por aí vai. Há aqueles que já fizeram uma réplica grande da Arca da Aliança para dizer que Deus está na Arca da Aliança. Isso é sombra do que viria a acontecer na Nova Aliança. Lá na Antiga Aliança era permitido, mas na Nova nós não precisamos, porque Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já se encontra conosco e nós não precisamos de nenhum desses artefatos, não precisamos de nada disso. Que Deus nos guarde, que Deus nos cubra com o seu sangue. Havia também indícios de uma inclinação gnóstica, né? E essa inclinação para o gnosticismo trouxe grandes problemas para a igreja primitiva. E que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude e que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Mas nós precisamos agora de um intervalo, não é isso, Adonias? Tem um cafezinho agora? Você acha que vai ter? Ah, sim. Tá vendo, pastor Clovaldo? Eu também tenho direito a um cafezinho, graças a Deus.
Que bênção. Eu quero um cappuccino. É melhor, viu? Aquele que você sabe preparar, delicioso. Bênção pura. E neste momento você pode também se levantar, tomar uma água, como quiser. O que achar melhor, porque nós vamos dar continuidade e já nós vamos estar encerrando a nossa aula, mas fica aqui já um aviso para você que é professor, que procure ler bons livros, procure ler a Bíblia Sagrada, que procure também orar, pedir a Deus que interprete para você a palavra. Olha aí, meu Deus, é forte. Jesus amado. Esse tá bom? Vamos ver? Que delícia. Rapaz, você tá um chefe... é a máquina? Adonias, eu achei que era você que estava com os dotes culinários apurados, mas é a máquina. Que bom, esse cappuccino tá maravilhoso, viu? Se você quiser tomar, vem aqui. Participa conosco que você também vai poder degustar esse saboroso cappuccino. Que bênção. E você, já descansou? Já pôde beber uma água também? Pois é, nosso intervalo acabou. Nós precisamos retornar. Voltamos do nosso intervalo. Com certeza você pôde tomar uma água, relaxar. Nós voltamos a informar e a dizer que Timóteo é exortado a conservar a fé e a boa consciência para o que é fundamental, dedicar-se a uma vida de piedade e santificação. Ora, a Bíblia diz que todos aqueles que querem ir morar no céu, primeiro precisam o quê? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Há aqueles que pensam que a salvação é algo monérgico, ou seja, é a graça de Deus apenas. Mas eu queria te lembrar que a salvação, mais do que isso, é sinérgica. O que é isso, pastor? A doutrina da sinergia é aquela que a graça está aí e eu preciso me adaptar a esta graça para que eu possa ser salvo. Então, um dos passos para a salvação é a santificação, a regeneração. Então, a santificação é algo que é paulatino. Aquilo que você fazia, aquilo que você gostava de fazer, você precisa abandonar, uma vez que é algo que trazia separação entre você e Deus. E o apóstolo Paulo, exortando a Timóteo, ele pede para que ele tenha uma boa consciência, a fé. Quantas pessoas são pessoas de má índole? São pessoas que inventam histórias, que mentem para prejudicar alguém. Elas não têm uma boa consciência. Elas têm uma consciência má, daninha, prejudicial à vida. E todos aqueles que querem se salvar precisam dedicar-se a uma vida de piedade e santificação. E para isso é necessário o estudo devocional da palavra de Deus. Cantora Dailton, que bênção tê-lo aqui conosco. É fundamental que tenhamos o estudo devocional da palavra de Deus, além da oração e da vigilância. Não esqueça do conselho de Jesus Cristo: vigiai e orai. Fica aqui para nós os ensinamentos desta lição abençoada, onde o apóstolo Paulo se preocupa em orientar o seu filho na fé, Timóteo, para que ele tenha cuidado, que ele combata os falsos mestres, as heresias, que ele combata aquilo que porventura estava sendo ensinado por lobos devoradores, por falsos mestres que se infiltraram dentro da igreja do Senhor. Que Deus nos ajude, que possamos ter uma boa consciência, que possamos viver uma vida de dedicação ao estudo da palavra, com oração, com a vigilância, e tenha certeza que se agirmos assim, em breve iremos morar com o Senhor dos Senhores nas mansões celestiais. Que Deus te abençoe. Se o Senhor não voltar, na próxima semana estaremos aqui novamente
para estudarmos a palavra de Deus, a lição de jovens da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, um grande abraço. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.